Este é um podcast original produzido pelo grupo de extensão Antígona Vive, Juventude e Ação Política. Este projeto está ligado à Universidade Federal do Rio Grande, junto ao curso de História. A coordenação é do professor Dr. Jusemar Vaz Gonçalves. Participam desse projeto os acadêmicos Samuel Couto, Enzo Teles e a acadêmica Camila Lemos, todos e toda pertencente ao curso de História. Produção e mixagem de som, Bruno Panis. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Camila, eu sou acadêmica do curso de História aqui da FURG. Também sou advogada, a minha primeira graduação foi em Direito, e o meu contato com a Antígona, na verdade, veio lá do Direito, numa cadeira que eu tive na faculdade sobre ciência política. E foi muito interessante, porque foi onde eu conheci a Antígona, né? Já havia trabalhado com ela, a gente trabalhou muito no direito com a perspectiva dela, e aí puxando pro lado da academia do direito, né? Sobre a questão do justnaturalismo, o direito positivismo, o direito positivado, né? Sobre isto, logo no primeiro semestre aqui da graduação da História, passados anos depois do curso de Direito, tive o contato novamente com a Antígona na cadeira do professor Jusemar, né? E aí, quando ela apareceu a segunda vez para mim, eu tive que agarrar a Antígona novamente. Eu já tive um contato com ela e retomei esse contato, né? E foi muito bom, porque a primeira leitura que eu fiz de Antígona foi no campo do direito. Então, quando tu trabalha com uma lente para um curso específico, tu vê de uma forma. E num segundo momento em que tu tá numa academia da história, tu vê de outra perspectiva, né? E como eu sou advogada, sou atuante, trabalho com direito, eu sempre tive o interesse de vir para a história e conseguir conciliar o direito e a história. E apareceu a Antígona novamente, então não tive como não pegar ela e não entrar nesse projeto, né? Sobre como eu conheci o projeto, os meninos, o Samuel e o Enzo, eles estavam apresentando o projeto há umas semanas atrás, na apresentação da FURG, do Seja FURG. E os meninos estavam ao meu lado e eu vi a apresentação do projeto. Eu conheci o projeto através dos meninos. Então, quando eu vi os guris falando de novo da Antígona, eu já tinha passado pelo primeiro semestre, eu já tô quase no final do curso, né? No último ano. E os meninos iniciando e apresentando o projeto, e assim, tá, onde eu me inscrevo? Cadê minha ficha de inscrição para participar do projeto? Aí eu fui conversar com o professor, entrei no projeto e estou participando agora, né? Participar desse projeto é essa oportunidade de refletir, de dialogar sobre esses temas tão importantes que a Antígona nos apresenta, né? Sobre essas tantas gerações que passaram e a gente tem esse livro ainda tão presente. Como eu disse, né, minha experiência com ela, com esse livro, foi em 2 momentos. Então eu consegui trabalhar com a Antígona com essas 2 visões, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, querido e querida ouvinte do podcast Antígona Vive. Eu me chamo Samuel, eu tenho 22 anos, sou graduando do curso de História e Licenciatura pela Universidade Federal do Rio Grande. Me encontro ao final do 4º período do curso de História e Licenciatura e vou me apresentar um pouquinho para vocês. Eu sempre tive interesse de fazer História, sempre tive uma grande vontade, realmente, e acabei entrando no ano de 2023 nessa mesma universidade. O meu interesse pelo projeto de extensão voltado para a Antígona se deu justamente pela cadeira de História Antiga 2 que tivemos com o professor Jusemar. Eu tive acesso à peça, né, a tragédia Antígona, e me interessei bastante. No início eu até achei que seria uma leitura mais complicada, uma leitura mais rebuscada, mas foi lendo que eu realmente vi que tem questões que atravessam gerações. Por aí eu me interessei bastante, e aí o professor ofertou a oportunidade do projeto de extensão voltada à Antígona, Ação Política na Juventude. E me interessei bastante, aí acabei ingressando. E tu, Enzo, te apresenta? Bom, eu, como o Samuel disse, eu sempre tive interesse em ser professor e
acabou que a matéria a qual eu mais tenho afinidade é História. Logo, então, entrei para a faculdade de História, licenciatura, na FURG. Bem como o Samuel, eu estou no final do 4º período e tive contato, assim como ele, né, entramos no mesmo ano, com Antígona na aula de História Antiga 2, com o professor Jusemar. Eu sempre tive particular interesse pela história antiga, principalmente ali pelo Egito, e quando precisei escolher uma cadeira de extensão, escolhi a que era a esse respectivo tema, né, com o professor Jusemar. E eu acho interessante Antígona particularmente porque, como ela é uma tragédia grega, ou seja, o início do teatro, por ser uma produção artística, ela demonstra uma visão de mundo da época, de como os indivíduos se comportavam e enxergavam a sociedade naquele período de tempo. E isso me interessou particularmente. Bem como Samuel disse, essas questões transcendem o tempo na sociedade. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, assim, nos nossos estudos. Por que nós podemos pensar Antígona e juventude? De que forma vocês fazem essa ligação? Não parece que Antígona vem das catacumbas, de um mundo totalmente diferente do nosso? Como vocês articulam a experiência que vocês vivem, jovens, com aquela experiência teatralizada de Antígona? Antígona na peça é uma mulher bem jovem, a qual se encontra numa disputa entre o que ela acha certo, as suas convicções, o que lhe foi ensinado, e o poder, né? Creon é o tirano colocado na peça, o detentor desse poder, faz um papel de delimitar uma linha a qual Antígona não pode transpor. E isso, para ela, é uma gota d'água que faz com que ela vá contra esse governo, né? Então, Antígona, ela é uma jovem que está se colocando contra esse poder maior em busca do que ela acha certo, bem como muitos jovens fazem em diversos movimentos políticos ao redor do mundo, em diversos momentos do tempo e até principalmente atualmente. Eu acho que a Antígona pode ser vista como uma resistência a uma ordem pré-estabelecida. Ela age conforme a sua própria consciência, como o Enzo disse, de uma ordem completamente tirânica, né? Como ela mesma fala, a ordem de Creon não tá passando as leis pré-estabelecidas antes, né? As leis que não estão escritas, que é de dar um enterro digno ao irmão. Acho que naquela época, como agora, todo mundo tem a mínima dignidade de ter um enterro, né? Leis que são divinas. Sim. Vocês acham que essa ação da Antígona pode servir de referência para se pensar a rebeldia da juventude hoje no mundo em que estamos, no mundo que vocês vivem? Completamente. Eu acredito que a Antígona, ela caminha naquela linha tênue de até onde vai a obediência a uma lei, né? Não digo somente a uma lei, mas o mundo que está posto. Eu acredito que a juventude, no geral, hoje em dia, se organiza e resiste cada um à sua maneira, né? Independente do lugar. E, bom, a gente tem vários exemplos, assim, de pessoas, né? Inclusive de mulheres que estavam postas a um determinado lugar e acabam partindo para outro, assim como Antígona. A gente pode trazer o exemplo da Mary Wollstonecraft, que sai de casa muito jovem
para trabalhar na casa de uma outra senhora, mas que algo era muito incomum, pois as mulheres só saíam jovens de casa para casar. E ela escreve depois, em 1792, a reivindicação das mulheres, algo é um tema sempre latente. Eu acho que continua sendo latente, por causa que a gente pensa aqui na nossa cidade de Rio Grande, por exemplo, tem a Batalha das Gurias. Elas trazem o movimento da resistência urbana, que é o movimento do hip hop. Então, assim, sempre tem uma resistência olhando esse viés de um mundo que está posto, assim, né? Estamos aqui com o Alexander, estudante do curso de Sistemas de Informação. Tem quantos anos? Tenho 21. Certo. Alexander, eu gostaria de saber, na tua opinião, qual é a principal carência da juventude na política de hoje em dia? Acho que mais em relação à conscientização das pessoas, talvez instruir e realmente ensinar talvez, deixa eu pensar, a não só seguir um rumo partidário, tipo, num efeito manada, mas realmente saber o que eles estão oferecendo e como isso vai afetar na escolha de voto, sabe? Tu te sente representado? Não, por mais que eles tentem, tipo, sempre atribuir agora as eleições ou até mesmo os projetos e tudo mais a esse público mais jovem, muitas vezes ainda acaba sendo algo mais partidário, mas obviamente eles querem o nosso apoio e aí tentam atribuir, só que muitas vezes não me sinto representado por eles, no caso. Certo. Olha que interessante as informações que o Alexander traz nas suas respostas. Quando ele fala de conscientização, ele traz que a juventude tem que procurar se informar mais, ainda mais com a quantidade de informações falsas que vem sendo disseminada e o alcance dessas informações nas redes sociais, o favorecimento do algoritmo em relação a informações falsas. Outro ponto interessantíssimo que o Alexander traz é como ele não vê de forma orgânica a aproximação política da juventude, sempre com uma taxação muito partidária, algo forçado, parecendo realmente que busca votos e não interesses genuínos do que a juventude pensa, do que a juventude reivindica, ou até mesmo a participação da própria juventude dentro de determinado partido que ele trata. Bom, nessa mesma entrevista do Alexander que o Samuel comentou, se vê como o jovem ele tem um receio com a política, até mesmo no momento em que ele comenta. O entrevistado Alexander, ele estava bem receoso de falar com a gente, ele estava envergonhado, ele aceitou, mas mesmo assim não se sentia muito aberto para a situação. Nós também estávamos bem envergonhados por ser a primeira entrevista, mas dá de enxergar nessa situação um receio do jovem com o político. O político, ele nesse local de poder dele, ele oferece esse apoio ao jovem, mas o jovem vê com maus olhos a partir do momento que ele percebe que esse apoio oferecido se dá com o objetivo de obter votos e obter apoio desse pessoal. Então, existe um grande receio com os políticos, até mesmo os que tentam fazer essa aproximação com os jovens. Eu também concordo com vocês. Me parece que Antígona é portadora de uma força que pode ser, de alguma forma, discutida a partir da resistência da juventude. Não aquela resistência idealizada, simplesmente ligada à idade, mas aquela resistência específica e condicionada à construção das juventudes em seus lugares, em seus mundos, em suas épocas. Não é? O Samuel se referiu aqui à Batalha das Gurias. Olha, são gurias, não é? São um grupo de mulheres, não é? E levam adiante o desafio do hip hop. Ora, era uma prática totalmente masculina.
não é? São Antígonas que, de alguma forma, desafiam no seu próprio tempo, no seu próprio espaço, certas práticas que vão assumindo uma universalidade tóxica. Por exemplo, hip hop ser coisa apenas do gênero masculino. A riqueza da obra se constitui nessas possibilidades de novas leituras que envolvem novos tempos e novas formas de vocês exercerem esse espaço social, político, econômico e eivado de desigualdades que é a juventude, não é? Eu acho que ela abre a possibilidade do jovem achar um meio para a expressão de uma identidade própria, né? Eu acredito muito nesse quesito. Ainda mais quando se trata do adolescente, do jovem em si, que é aquela fase onde tudo está muito à flor da pele, como o Stanley Hall, que cunhou o termo adolescente, né? Em 1904 ele traz que é uma embriaguez mental e sentimental também, então é tudo muito à flor da pele. A gente vê isso em várias outras obras, né, como do Rimbaud, Kierkegaard. Ele traz, assim, esses sentimentos muito, e aí, como é que o jovem canaliza isso na ação política? Porque conforme ele vai amadurecendo, também ele vai canalizando esse sentimento. O Freud também traz a canalização da libido para um outro sentido. Sim. E eu acho que é justamente isso, a resistência nesses espaços, eles abrem formas de canalizar o sentimento dos problemas do seu tempo. Estamos aqui com o Felipe, colega de história do 6º semestre. Quantos anos tu tem? 22. Trouxemos aqui uma frase para tu ler e ver se tu te identifica de alguma forma. Obedecerei quem está no poder, mais do que isso não faço. Se eu me identifico? Às vezes, mas no geral não, porque não fazer nada mais do que isso também é achar que não sei, que não dá pra viver a vida, né? Parece um pouco isso. Tu acha que o ato de desobediência causa rupturas para melhor ou para pior na nossa sociedade? Para melhor. De que maneira? Estabelecendo grupos que basicamente pensam de forma não hegemônica e que podem formular uma nova forma de pensar a sociedade, né? E agir frente a isso para disputar o poder. Mas assim, nem sempre dá para fazer isso, né? Porque tem que sobreviver. Isso é uma questão complicada. É isso. Tá certo. Muito obrigado. Interessante que o Felipe traz o ponto de ruptura julgando maioria para a melhoria, né, da sociedade. Ele cita o aspecto político das rupturas, mas talvez não precisemos nem ir muito longe. Eu acho que aspectos, obviamente, pensando num ponto, tudo é política, mas movimentos sociais que geraram algumas rupturas, né? Pensamos nos anos 50, 70, o movimento hippie, toda a conscientização, paz contra a guerra do Vietnã na época. Então, de forma que a ruptura, para ele, se vê como algo positivo, é interessante. E, além do mais, é importante notar que a leitura da obra abre a cada um de nós e a vocês possibilidades de entenderem a sua ação de uma outra forma, não é? A Antígona é uma jovem, ela bem jovem, talvez se nós pudéssemos pensar e imaginar uma idade ao redor dos 18.
a sua própria resistência, pela forma que ela faz e pela sua radicalidade, também nos revela a distância que ela se encontra em relação aos acordos, não é? Contumazes ao mundo dos adultos. Não é? Se nós pegarmos outras mulheres resistentes nas tragédias, como Clitemnestra, como Medeia, entre outras, nós veremos que elas vão resistir, mas a partir de um outro tipo de ação e de conduta, levando em conta a sua condição de mulheres madura. Não é? A Antígona não negocia naquele sentido de permitir a mudança e talvez até a descaracterização daquilo que ela propõe. Entendes? Então, talvez essa dignidade radical, que é também revestida de uma sincera ingenuidade diante de um cálculo de custo e benefício ao fazer as suas propostas, né, possa ser discutido para alimentar esta questão da ação política e juventude. Eu acho que atualmente está cada vez mais complicado pensar o mundo, né? Então, a perspectiva que eu tenho de ser como de futuro professor, né, é trazer mais o aspecto de criticidade, buscar mais a leitura, que cada vez mais eu acho que está se perdendo. A gente vive num mundo de informações muito rápidas, né, onde cada passada no celular o cérebro acumula muitas informações, acaba tendo o desgaste também, um grande desgaste. E eu acho que é isso, mostrar na tragédia, trazendo Antígona, que ainda assim tem muitos temas latentes, mostrar que a história também não é só um estudo do passado, mas um estudo do que permanece, e dar essa possibilidade para o jovem mudar todo o seu meio através do que ele vê do passado. Eu acredito que seja isso. Principalmente sobre esses pontos que a Antígona apresenta, sobre pontos de justiça, de resistência, de obediência, do poder autoritário, né? E principalmente desse papel da juventude. Uma leitura passados tantos anos e ela ainda é tão viva e tão presente, né? E o que me fez entrar na universidade realmente, assim, foi o interesse pela história, como eu citei anteriormente, mas eu acho que estar dentro da universidade também é um símbolo de resistência, é um símbolo de estar negando a realidade que nos é posta. Parando para pensar, por exemplo, na minha turma de ensino médio, eu acho que numa turma de 30, 40 alunos, acho que nem 10 acabaram ingressando na universidade. Então, estar aqui dentro também é quebrar alguns paradigmas, quebrar o que querem para os jovens, né, hoje em dia. Que a gente vê cada vez mais o discurso que a universidade não serve, que o estudo não serve, que o mercado de trabalho está com as portas abertas. Eu acho que estar aqui também é uma grande resistência a toda essa pressão que é imposta, né? E, bom, escolher também é uma pressão, né? Ter a liberdade da escolha, muitas vezes a pessoa não tem a liberdade da escolha, né? A verdade é essa também. Não é só o mundo, a pressão externa, mas também a condição familiar, tudo implica. Por isso que não existe uma só juventude, né? Existem várias juventudes. Não falando de uma questão temporal, que a juventude do professor Jusemar é diferente da minha, mas falando, a minha juventude é diferente da própria juventude do Enzo. E a nossa diferença de idade não é tão grande assim, são 2 anos. Então, ter essa liberdade de escolha também traduz uma certa angústia, assim, né? Eu poderia estar aqui, mas eu poderia estar ali. Às vezes a gente se questiona muito, né? Enzo, tu és um sujeito nascido em Rio Grande, com vivências específicas no teu bairro, não é? De jovem. Tu tens quantos anos? Tem 20. Tu tens 20. Então,
que situação, que tipo de vida, como agora, nesse momento, tu te sentes inserido no mundo? Como que a leitura e o estudo nos ajuda a nos situar na vida cotidiana? Porque um jovem de 20 anos faz uma universidade. O que vocês querem? O que vocês buscam? Sim, vocês querem ser professor, mas vocês querem ser professor levando em conta o quê? Que visão vocês têm de mundo e como nessa visão de mundo ser professor interfere? Eu acho que um dos maiores problemas e um objetivo como professor é mostrar o quão importante é o estudo da história, porque um problema muito comum do jovem é que é ensinado a ele que o conhecimento ele deve ser ativo, ele deve ser útil. Então, para ele é lógico a importância do português e da matemática. O português serve para que ele possa se comunicar. A matemática serve para que ele possa conseguir um emprego melhor, como na área das exatas, um emprego mais valorizado, um emprego a qual possa lhe gerar maior lucro. E por isso é dado tanto valor ao ensino técnico em Rio Grande, por exemplo. Os jovens, eles não veem motivo para estudar a história porque a história não lhes é automaticamente útil. O conhecimento histórico ele precisa ser analisado, ele precisa ser pensado para que ele tenha uma influência na visão do jovem. Ele não serve a um propósito rápido e ativo como algumas outras disciplinas dadas na escola. Então eu acho que esse, para mim, é um maior objetivo, é dar a esses jovens um motivo para pensarem a história. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor. Como é que ele enxerga a juventude hoje comparada do seu tempo? Nem pior nem melhor, mas cada um com a sua singularidade. Bom, eu fui jovem durante a ditadura e o processo de abertura, não é? Eu tinha a idade de vocês em 1978, não é? Nessa época eu trabalhava com teatro. Talvez uma das grandes diferenças é que nós estávamos muito mais preocupados em mudar o mundo e não conseguir um emprego, não é? Isto se referindo principalmente ao que o Enzo disse, né? Essa procura hoje pelo emprego o quanto antes, não é? Claro, como tu já falasse anteriormente, existem juventudes. Eu sou filho de uma família classe média, não é? Então eu tinha as condições econômicas satisfeitas, não é? Eu não nasci na periferia, eu vivia num bairro de classe média, não é? Sim, era uma família autoritária. O convívio que eu tive com aquela juventude da qual eu fazia parte era marcado por uma constante rebeldia e uma insatisfação diante que nos era colocado. O mundo se abria para nós à mercê da nossa vontade. Era preciso, de alguma forma, pela nossa ação, transformá-lo. Não era gratuito que eu fui para o teatro, né? O teatro é a encenação artificial da ação. É a discussão de um possível futuro encenado no presente a partir das variáveis que o presente te oferece, né? Essa minha ida ao teatro marcou de forma
indeleve a minha própria existência, a minha chegada à história antiga e o meu gosto pela tragédia. Mas, finalizando, eu diria que na minha época, no interior do grupo de juventude do qual eu fazia parte, o que poderia melhor caracterizar esse momento era essa vontade que o mundo fosse outro, não é? Nós e esse grupo, nós não éramos vinculados a partidos, não é? Nós tínhamos mais mesmo uma militância cultural do que partidária, né? Existencial. Era uma época também de vida comunitária alternativa. Eu tive naquela época colegas que se mudaram para o campo, né? Havia uma certa emergência para que amanhã as coisas não fossem iguais ao hoje. E isso passava por uma transformação de nós mesmos. Era uma luta existencial, se assim eu posso dizer. Que interessante, porque eu acho que é justamente essa ideia da juventude que a gente está no meio. Muitas vezes o adolescente se encontra nessa situação é criança demais para algumas coisas, mas é adulto, também é adulto para outras coisas, assim. E eu acho que também essa perspectiva que a peça acaba trazendo. Claro, a Antígona, ela é posta ali como estrangeira, como aquela que está no meio, muito em função do seu grau de parentesco, né? Filha e irmã do próprio pai. Mas muitas vezes o adolescente se encontra nesse meio, assim, né? Como o próprio Stanley Hall traz, o jovem, ele sempre acaba tendo um ímpeto coletivista que acaba entrando em conflito com o mundo adulto. Quando a gente percebe, principalmente acho que nos tempos atuais, como a individualidade acaba sendo priorizada muitas vezes. Muitas vezes até dentro da universidade, com colegas, enfim, acabam tendo muito o individualismo prezado. E não aquela sensação, aquele ímpeto coletivista que a gente tem na adolescência para a fase adulta. Eu acredito que através da Antígona conseguimos conectar este texto clássico com questões tão presentes, né, tão contemporâneas, como a participação política, a autonomia de pensamento e a luta por direitos. E principalmente esse projeto, ele dá voz a esses jovens, né, valorizando suas perspectivas e nos colocando como protagonistas das discussões. Eu acredito muito que esse projeto é uma chance da gente aprender, da gente se reinventar, da gente fazer diversas releituras e se expressar e inspirar mudanças, né? O jovem, ele tem esse papel de conhecer o mundo e, ao mesmo tempo, de tentar moldá-lo ao que ele acha certo. Até por isso, esse ímpeto de ir contra o que já está estabelecido por pura convicção, né? Então... Bom, o nosso projeto de extensão, que começou em março de 24 e se estende, ele é composto de 3 ações. Uma nós já estamos realizando, Samuel e Enzo já fizeram parte delas. Essas ações dizem respeito a gravações com jovens, gurias e guris, não é? De qualquer orientação sexual, buscando conhecer e ver como esses jovens estão compreendendo a si no mundo no qual estão inseridos. Essa massa de informações é importante para a gente, então, chegar ao território da juventude mesmo. A outra ação do nosso projeto é a criação de lives discutindo essas entrevistas, não é? Com os colaboradores do projeto e com outras pessoas que também trabalham, discutem e vivenciam a questão juventude.
E, por fim, a nossa ideia é levar partes da tragédia Antígona, aquelas partes que a gente considera mais ligadas ao debate sobre a juventude, para os alunos de ensino médio, tentando, com essa dramatização, ensejar uma discussão sobre a vida que eles levam, sobre o tipo de desejo que têm, o que eles esperam do mundo no qual eles vivem.